Agostinho, ele diz: se você crê somente naquilo que gosta do Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas em si mesmo. Jesus, hoje está mocotó isso aqui. Eu falei com o Douglas, hoje vai ser mocotó, irmão. Ele falou: como assim mocotó? É difícil de digerir e a gente fica pesado. Cuidado com a fé seletiva. John Stott diz: não nos é dada a liberdade de apresentar Cristo parcialmente, como homem, mas não como Deus. Apresentar sua vida, mas não a sua morte. Apresentar a sua cruz, mas não a sua ressurreição. Apresentá-lo como Salvador, mas não como Senhor. Quando me apresenta um Cristo Salvador e para por aí, eu acredito: Jesus me salvou e eu sou salvo. Glória a Deus. Mas para viver uma vida plena, eu preciso que Ele seja apresentado como Senhor. Como é um Jesus Senhor? É um Jesus que tem palavras para mim antes de eu começar a fazer planos. Irmão, guarda isso. É melhor ter uma palavra de Deus do que um bom plano. Um jargão, uma frase muito conhecida, eu estava compartilhando com o nosso staff na mesa ontem. Talvez você já tenha ouvido em vários lugares, já tenha lido em vários lugares, mas é a mais pura verdade. A gente olha para a história de Noé, a arca foi construída por amadores, o Titanic foi construída por profissionais. A primeira sustentou uma família e todo mundo conhecido foi reconstruído a partir dela. A segunda fala a respeito de uma construção que estava à frente do seu tempo, mas afundou na viagem inaugural. Por que isso? Porque é melhor ter uma palavra de Deus do que um bom plano. Planos falham, circunstâncias mudam, mas a palavra do Senhor, ela não passará. Alguém está comigo? Diga amém. Então, o problema de apresentar Jesus ou de crer no Jesus parcial é que muitas vezes a gente pode ficar exaltando a morte dele, mas não exaltar a ressurreição. Por que a gente não utiliza crucifixos, por exemplo, como um símbolo? Por que a gente não usa crucifixos com a imagem de Jesus pendurado neles, por exemplo? Porque nós relembramos que ele morreu, mas nós celebramos que ele ressuscitou. O milagre do Evangelho não parou na morte de Jesus, mas na ressurreição de Cristo. A Bíblia diz que ele morreu como unigênito, o único Filho de Deus. Mas a Bíblia também diz que ele ressuscitou como primogênito, o primeiro de muitos filhos. Você está comigo aí? Diga amém. O problema de uma fé seletiva é que a gente dilui o Evangelho para mais gente ter interesse por ele. Eu lembro que Deus me deu essa palavra quando eu liderava jovens no Rio, alguns anos atrás. Você está comigo? Diga amém. Deus falou comigo: André, não dilua a mensagem para que mais pessoas queiram beber. Do que adianta mais gente bebendo de algo que não tem poder de transformar? Eu vou diluir isso aqui porque essa parte incomoda. Eu vou tirar isso daqui porque essa parte constrange. Eu vou tirar isso daqui porque essa parte gera desconforto. E a gente começa a ter uma fé seletiva que vai tirando tudo que gera desconforto. E aí qual o problema? A gente pode estar entretendo ao invés de transformar. A gente pode estar só envolvendo ao invés de mudar a história de alguém. Irmão, o Evangelho fala a respeito de um sacrifício vivo. O pastor Douglas trouxe uma palavra no nosso encontro de voluntários poderosa. A Bíblia diz que precisamos nos apresentar como sacrifício vivo ao Senhor. E por que a palavra frisa em sacrifício vivo? Qual é a diferença entre um sacrifício vivo e um sacrifício morto? A diferença é que o sacrifício morto alguém leva, o sacrifício vivo vai por conta própria. Eu entendi o que Deus me chamou para ser, o que Deus me chamou para fazer, e eu não abro mão, eu quero viver a plenitude da sua vontade. Alguém está comigo aqui, pelo amor de Deus? Será que você pode celebrar Jesus aqui nessa manhã? Aleluia! Aleluia, não dilua, mas também não se torne um ministrador só de juízo. Pastor, eu entendi, não dá para ter uma fé seletiva, então eu preciso ser duro, eu preciso não, irmão. Se apresentarmos a verdade sem a graça, nos tornamos religiosos. Se apresentarmos a graça sem a verdade, nos tornamos liberais. Mas a graça e a verdade é o que muda a história de uma geração. A graça faz com que eu entenda que Jesus morreu no meu lugar, eu fui perdoado, justificado, em Cristo eu sou mais do que vencedor. E a verdade faz com que eu entenda que não é porque vivemos debaixo da graça que a gente vai pecar mais para que a gente seja mais perdoado. A graça não é sobre uma liberdade para pecar, a graça é uma autoridade sobre o pecado. E ter esse entendimento tem
que fazer com que a gente se mova em mais graça. Não é para você se tornar um cara mais pesado. Tem muita gente que confunde maturidade com seriedade. Tem gente que depois que converteu ficou chato. Não, irmão, você não está mais crente, você só está mais chato. Você sabia que uma das pessoas que mais dá trabalho dentro de uma igreja são os cristãos mais antigos? Sabem de tudo, têm opinião para tudo. A gente tem que tomar cuidado para que a nossa maturidade ou pseudo-maturidade não nos torne pessoas só chatas. Os religiosos, eles têm uma aparência de profundidade e zelo, mas muitas vezes se tornam pessoas secas e sem vida. Por quê? Porque apontam juízo para todo mundo, mas a graça não nos chamou para que a gente aponte o pecado, a graça nos chamou para que a gente aponte o caminho. Não é sobre dizer você está errado, é sobre mostrar quem Jesus te chamou para ser. Quando uma verdade se estabelece, tudo que é falso se autodenuncia. Quando a bondade se estabelece, toda maldade se autodenuncia. Quando a generosidade se estabelece, toda miséria se denuncia. Quando a liberalidade se estabelece, toda mentalidade de falta se autodenuncia. Quando uma igreja começa a crescer em voluntariado, toda pessoa que não tem prazer em servir se autodenuncia. Por quê? Porque não é para a gente apontar o que está errado, é para a gente construir o que está certo. Constranger em amor nada mais é do que caminhar com Jesus, viver algo que constrange quem não caminha e não vive. Nossa história com Deus tem que ser tão cercada de milagres que as pessoas que ainda não conhecem Jesus vão desejar conhecê-lo a partir dos testemunhos que a gente tem. Você está comigo? Diga amém. Ministradores da graça e não da culpa. Philip Yancey diz muitas vezes, ao que parece, somos vistos mais como ministradores da culpa do que como ministradores da graça. Pastor, a gente tem que ser inclusivo então. Sim, a gente tem que ser inclusivo. Então pode tudo? Não, pode todos. Na igreja podem todos, mas não pode tudo. O fato da igreja ser inclusiva não significa que a gente vai se tornar uma igreja permissiva. Então pode vir quem quiser vir, mas não pode fazer o que quiser fazer. Porque senão é uma fé seletiva. Eu quero fazer parte da igreja, mas eu não quero permitir que Deus mude o meu casamento. Meu irmão, você só está perdendo tempo, porque ou Ele é Salvador e Senhor, ou Ele se tornou só entretenimento. Alguém está comigo aqui? Foi feito um estudo e mais de 70% das pessoas que foram entrevistadas tiveram a consciência de que não viveram um processo de conversão de natureza. Eles começaram a fazer algumas perguntas e no final dessa pesquisa, as pessoas perceberam que na verdade não viveram conversão de natureza. Elas só se sentiram aceitas num organismo social. Qual que é o problema da gente ser cada vez mais fofinho como igreja e a gente abrir mão da verdade, dos fundamentos da fé e de princípios inabaláveis, imutáveis? É que a gente pode se tornar um organismo social que envolve todo mundo, abraça todo mundo, mas não transforma ninguém. A Bíblia diz que Jesus está pregando sobre fundamentos, Jesus está pregando sobre princípios, no Sermão do Monte, Ele está falando sobre palavras duras. E a Bíblia diz que quando Ele começa a estabelecer princípios e uma palavra dura, a multidão começa a se dispersar. Irmão, olha para mim, a primeira coisa que define quem é multidão, de quem é discípulo, é que a multidão só quer ver milagre como entretenimento. O discípulo quer se tornar como o seu Senhor. Então, enquanto Jesus fazia, todo mundo olhava. Quando Jesus começava a falar, alguns saíam. Por quê? Porque milagres como entretenimento são o lugar mais perigoso que alguém pode estar. Eu amo ver o mover. Eu amo ver milagres, eu amo ver a atmosfera. Mas Deus não te chamou para ser um espectador da glória. Deus te chamou para ser um canal da glória. Deus não te chamou para... Drowning in the moment.
assistir a avivamento. Deus te chamou para se tornar avivamento. Então a Bíblia diz que quando Jesus ensina, a multidão se dispersa. Na geração do cancelamento, provavelmente alguma assessoria diria para Jesus: para, porque a gente está perdendo o engajamento, muda, porque a gente está afetando o seu algoritmo. Mas glória a Deus, que quem já foi aprovado não se move por aprovação. Jesus vira para os discípulos e fala: ei, por acaso vocês querem ir com eles também? Os discípulos olham para todo mundo de embora, imagina o desespero, irmão. Eu acho que hoje ele perdeu a mão. Rapaz, hoje não está legal. Hoje, vai lá e fala: eu não, você está doido? Fala você. Tá bom, eu vou lá. Jesus, aí Jesus está lá. Jesus, rapidinho, olha aqui. Fala, irmão, o que foi? Seu discurso está duro demais. O que eu estou falando está na minha Bíblia e na sua. Amém? Não há quem possa ouvir. Aí Jesus olha para aquilo, olha para a multidão indo embora. Ele fala: por acaso vocês querem ir com eles também? E a resposta de Pedro é gloriosa. Ele fala: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que... Façam muito sentido para você, então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!